Se a gente for olhar para ações isoladas, e o porquê que eu acredito que ela, sem uma análise de dados em profundidade, pode acabar fazendo com que tu perca tempo e dinheiro, principalmente, é porque, se a gente olhar aqui para a tela, você vai entender que hoje existem três pilares principais onde a jornada do cliente ela acaba acontecendo. Que é o primeiro pilar, aquisição, o segundo, retenção, e o terceiro seria expansão, conseguir realmente vender mais para o teu cliente. Atualmente, a receita ela gira em torno justamente desses três setores, que é marketing, vendas e a experiência do usuário, que é o pós-compra. Uma das coisas que eu acredito que é muito errado até hoje, e que a gente vem cada vez mudando isso, é justamente a análise de funil de maneira separada, olhando para setores, para o setor de marketing, vendas de maneira separada. Antes a gente entendia que o marketing gerava leads, né? Ele vinha para realmente gerar lead, gerar consciência do problema, da dor ali para o teu usuário, para o teu cliente. Depois a galera de vendas, né? O setor de vendas, vem para tratar esses leads e aí sim vender. Só que o problema disso é que para te controlar esses dados, para te controlar realmente isso na tua empresa, acaba ficando muito complexo. E a ideia aqui é a gente tentar simplificar essa visualização e entender principalmente que esses funis aqui, eles vão ser cada vez menos utilizados e a gente vai partir para um funil onde eles estão deitados e viram uma ampulheta, onde a gente consegue realmente entender toda a jornada do cliente. Mas principalmente uma etapa que a maioria não explora, que é justamente a parte de retenção e expansão, que a gente vai ver logo aqui embaixo. E eu trouxe um exemplo de uma clínica de fisioterapia para facilitar para vocês entenderem um pouco do que é a aquisição, do que é a retenção e essa divisão, né, de lagos aí para ficar mais fácil dentro da análise do próprio negócio de vocês. Então, analisando aqui, como se fosse uma clínica de fisioterapia que está investindo em tráfego, por exemplo, em aquisição especificamente, né, para adquirir novos leads e novos clientes. E aí eu coloquei um exemplo aqui, olhem para esse funil e vejam cada bolinha dessas como uma pessoa, tá? Então, nesse exemplo, a gente está olhando para cá e está vendo que a gente conseguiu gerar com R$ 100 10 leads. Desses 10 leads, a gente precisa entender quantos que realmente são qualificados, minimamente qualificados, que é o que a gente chama de MQL, qualificado pelo marketing. Aqui a gente colocou um critério de qualificação que é basicamente aquela pessoa que pediu uma informação. Se ela pediu uma informação de valor, ou ela tem um perfil ideal, é da tua cidade, tem uma idade que encaixa com realmente o perfil ideal de cliente que tu tem, faz sentido classificar como um lead qualificado. Beleza, então tiveram 4 leads qualificados, custo de R$ 25. Se a gente já for agora para oportunidade, esses leads qualificados para oportunidade, a gente diminuiu e foi para apenas 2 oportunidades. O custo subiu, foi para R$ 50. Realmente, aqueles leads quentes que o cara respondeu a mensagem do teu atendente, ele agendou a avaliação. E depois, realmente, para a venda, a conclusão da avaliação, apenas um deles realmente concluiu a avaliação. A gente diria que o custo dessa aquisição foi de R$ 100. Digamos que o preço da avaliação seja R$ 150, tu só ganhou R$ 50 se tu olhar desse prisma, olhando somente para a área de aquisição. Agora, se eu olhar para a área de retenção e expansão, olhar para as possibilidades que eu tenho a partir de agora, desse compromisso, né, dessa venda que eu fiz, dessa avaliação, onde eu trouxe ele para dentro, por exemplo, da minha clínica, e a partir disso eu consigo criar uma relação com essa pessoa, primeira coisa é que depois da avaliação a gente provavelmente vai ter, né, um pacote de procedimento que vai de 1 a 3 meses. Ou seja, ele já virou cliente, e aí tem um processo aí de onboarding com ele dentro do teu negócio. Desse pacote de procedimento, provavelmente tu vai fazer umas 2 sessões por mês, R$ 300 no mínimo. Ou seja, né, o valor que seria aquele custo que tu pagou de R$ 100 para adquirir um cliente que tu achou que era muito caro,